O planeta Erg foi da maior importância nos primórdios do Sistema Solar. A grande federação galáctica que supervisionava a evolução de todos os sistemas solares, de todos os esquemas de evolução de nossa galáxia, outorgou aos espíritos solares, que alguns denominam de engenheiros siderais, a missão de planejar e construir a vida em todos os planetas do Sistema Solar. A Erg, o mais antigo e adiantado, coube o trabalho da semeadura dos demais planetas. Sua humanidade altamente evoluída propiciou as condições para a proliferação da vida em todos os seus reinos. No planeta Terra, ainda em formação, os Ergs modificaram sua estrutura mineral, iniciando no incipiente reino vegetal o fenômeno da fotossíntese, imprescindível ao surgimento do reino animal. No planeta Vênus, aumentaram a densidade da camada de ozônio, modificando a atmosfera e criando uma espessa camada protetora a fim de atenuar o sol abrasador, que impedia que a vida se manifestasse. A opináutica, termo por nós empregado para designar a técnica das viagens intergalácticas nos corredores dimensionais de espaço-tempo, já era dominada há séculos pelos Morgs, raça altamente evoluída sob o aspecto científico, que habitava um planeta de pequenas dimensões cuja órbita era em torno de um Sol duplo. Os Morgs, orgulhosos de seu poder ilimitado, consideravam-se deuses onipotentes a quem tudo era permitido e começaram a procurar um novo planeta para migrarem e continuarem seu esplendoroso progresso. Depois de ter explorado toda a sua galáxia, começaram a visitar o universo paralelo ao seu, concluindo que somente o planeta Erg, situado no mesmo espaço de Morg, mas em outra dimensão, ofereceria condições adequadas e ideais para uma ocupação. Começaram então a enviar naves não tripuladas para esse hiperespaço, monitoradas de seus planetas invisíveis para os habitantes de Erg, mapeando e esgotando tudo o que dizia respeito àquele astro. Iremos relatar agora o que aconteceu por ocasião da explosão de Erg. Tanto os habitantes desse planeta, que desencarnaram em consequência da hecatombe nuclear, como os Morgs, causadores indiretos da destruição total do planeta, foram encaminhados pelos dirigentes planetários para os mundos atrás do planeta Vênus e Terra, respectivamente, permanecendo em estado de vida suspensa por evo sem conta. É fácil compreender por que os Morgs foram para o mundo astral do planeta Terra e os Ergs para o de Vênus. Esse acontecimento fazia parte do plano já elaborado pelos dirigentes planetários para a posterior povoação e o avanço evolutivo desses dois planetas. Os Ergs, em um futuro ainda muito distante, após ter percorrido os 7 subliplanos astrais do planeta Vênus, deveriam ser encaminhados ao plano astral da Terra, durante o período da Grande Atlântida, fato ocorrido há 1 milhão de anos atrás, para povoar esse enorme continente. Aos Morgs, por efeito de karma, caberia encarnar ao final da terceira raça raiz, a chamada raça lemuriana, ocupando aqueles corpos toscos e embrutecidos para, como resgate, possibilitar os primeiros passos evolutivos dessa humanidade nascente. O planeta Vênus, situado entre Mercúrio e a Terra, chamado também de Estrela da Manhã,
e pelos povos antigos de Lúcifer, o portador da luz, recebe 2 vezes mais calor do que a Terra. Foi nesse astro que os Ergues pousaram seus barcos aéreos na parte central do planeta. A evolução dessa nova raça no planeta Vênus ocorreu no sentido totalmente oposto ao verificado no planeta Terra, sempre orientada pelos Ergues, que passaram a ser vistos como deuses. Vênus não conheceu a luta pela existência, a seleção natural, a sobrevivência do mais forte jamais aconteceu. As lutas pela conquista dos territórios, pelos acasalamentos, pela alimentação, enfim, toda e qualquer disputa era analisada pelos Ergues e qualquer anomalia era imediatamente suprimida. Essas primeiras humanidades, se é que se pode usar essa denominação, eram monitoradas em todos os sentidos. Eram considerados como deuses e cercados de grande mistério. Nas poucas vezes em que foram vistos, sempre provocaram temor e veneração, sentimentos que costumavam alimentar para conseguir com mais facilidade seus objetivos. Os Ergues não conheciam aquilo que chamamos de morte e renovavam sua energia vital pelo poder do pensamento. Finalmente, decorridos Ergues sem conta, o estágio espiritual aconteceu, ficando a cadeia de evolução de Vênus em condições de abrigar os primeiros homens espiritualizados que adoravam seus deuses, os Ergues. Após a edificação de Quendoncelar, os cientistas começaram a explorar todos os planetas do Sistema Solar. A primeira grande obra de engenharia cósmica foi um satélite artificial oco, colocado em órbita de Marte, com rotação anti-horária, a fim de equilibrar o planeta, que com a explosão de Ergue teve seu eixo deslocado com uma inclinação bastante acentuada de mais de 40 graus. Somente após essa importante obra de engenharia galáctica começou a exploração do planeta azul, a Terra. Quando os Ergues se reuniram na cidade de Quendoncelar, criavam um corpo físico. A portentosa e bela cidade de cristal já se encontrava construída no mundo etérico de Vênus. O planeta Vênus encontrava-se ao final de sua 7ª sub-raça, da 7ª raça raiz ou raça-mãe. A grande maioria de sua humanidade havia atingido o grau de adepto da grande confraria cósmica, enquanto o planeta Terra estava no final da sua 3ª raça raiz, a dos lemurianos. Várias entidades de órbitos adiantadíssimos do cosmos, como seres das Pleiades, da constelação de Órion, de Sírios, da constelação do Colcheiro, ou seja, de Capela, e poucos dos seus cientistas de Ergue, que voluntariamente se apresentaram para essa missão, foram enviados ao planeta Terra para lá se unirem aos habitantes terrenos a fim de acelerar a evolução no planeta Terra. O plano astral do planeta Vênus era, nessa época, totalmente diferente do planeta terrestre, especialmente o umbral. Lá, seus habitantes desencarnados não alimentavam paixões e desejos exacerbados ou intensos, o que não dividia de forma acentuada os seus subplanos. Na época em que começaram os grandes expurgos e migrações das constelações de Capela, Sírio e das Pleiades, em diferentes períodos,
se encaminharam para diversas regiões do globo terráqueo 6 milhões de morgues, ergo de arquétipos de cor alaranjada para o continente da Lemúria, 3 milhões de egos de arquétipo de cor dourada, os provenientes de Capela, Sírios e Pleiades para a grande Atlântida. Concluindo essa migração, 3 milhões de egos de arquétipo da cor rosa, os ergues, encarnaram na raça tolteca, sem contar com os seres de Órion, que já se encontrava há séculos nesse planeta. A batalha no mundo astral foi terrível, e esse acontecimento foi narrado de forma alegórica e simbólica pelos Vedas, sendo denominado de guerra nos céus entre os Asurais e Asuras. A terceira raça raiz, a lemuriana, foi a sombra brilhante dos deuses desterrados em nosso globo. Depois dessa alegórica guerra nos céus, assim denominada por causa da incompreensão dos seres humanos atuais, foi a luta entre o espiritual e o psíquico e o físico. Aqueles que dominaram os princípios inferiores, os ergues, subjugando o corpo, uniram-se aos filhos da luz. Os que caíram vítimas de sua natureza inferior, os morgues, converteram-se em escravos da matéria. As primeiras sub-raças atlantes, onde encarnaram os primeiros irmãos das sombras. O karma nasce com essa guerra no céu, pois as humanidades primevas ainda eram inocentes e ignorantes do mundo exterior. Ainda não tinham criado causas, por conseguinte, não tinham também colhido efeitos. Todas essas entidades encarnaram na grande Atlântida. Os oriundos de Morgue juntaram-se aos espíritos exilados da constelação de Capela, enquanto os precedentes de Ergue uniram-se aos que emigraram da constelação de Sírios, Pleiades e Órion, proporcionando uma evolução ao continente atlântico. 3 milhões de ergues de arquétipo rosa foram encaminhados para o planeta Terra ao continente Atlântico, encarnando na terceira sub-raça denominada Tolteca. Foram selecionados também 250 ergues de arquétipo de coloração azul para encarnar na região montanhosa de Ruta, na quinta sub-raça, os semitas originais. Esses ergues seriam os precursores da chamada família espiritual. Essa coletividade de ergues na Atlântida foi a primeira encarnação chamada gêmea, de egos com o mesmo adiantamento espiritual, mas como seres livres, obedecendo ao livre-arbítrio de cada um. Criaram o primeiro karma coletivo que iria se perpetuar pelos séculos afora. 44 ergues não aceitaram os ensinamentos de seus mentores e negaram-se a migrar para a região do Rio Nilo. Esse magno acontecimento de grande importância para as civilizações futuras, a criação do esplêndido Império Egípcio, ocorreu há 70 mil anos antes de Cristo. A segunda reunião dessa família espiritual aconteceu em Ofi e Ibis, cidades localizadas no grande Império Paititi, no Baratizil, ou seja, Brasil, no interior do Amazonas e no atual Mato Grosso. Seguiu-se um longo período sem encarnações coletivas, até que todos se reuniram novamente em uma colônia atlante denominada
terra das araras vermelhas, na costa do atual estado do Espírito Santo no Brasil. Após séculos de dispersão em encarnações isoladas, voltam os ergues a vestir a matéria na velha Grécia, quase conseguindo o que havia sido planejado. Mesmo com o auxílio prestimoso do instrutor Fíades, que os preparou para o primeiro contato com o mestre Pitágoras, que propiciou a todos os rudimentos dos conhecimentos esotéricos, essa família espiritual não conseguiu atingir aquilo a que estava destinada. Os séculos se passaram. No auge do Império Romano, numa pequena cidade da Judéia, encarnaram novamente os errantes nômades do cosmo, a família espiritual de Ergues. Nas 5 nações iroquesas, que do Canadá, onde viviam inicialmente, migraram para onde hoje se situa o Império dos Estados Unidos, retornou mais uma vez um grande mestre com o nome Ayurvata. Este conduziu em nação de pele vermelha para uma união universalista, quase conseguindo atingir o despertar da consciência coletiva no povo de Ergue. Na conturbada Revolução Francesa, reúne-se novamente as famílias espirituais. Outra vez falha o projeto dos dirigentes planetários. É preciso esclarecer bem que os planos dos dirigentes não falham, porque eles não intervêm diretamente nos destinos dos humanos. Aquilo que denominamos de falha fica por conta do livre-arbítrio individual e coletivo. Nesse período da história da humanidade, podemos constatar que alguns ergues seguiram as instruções de um grande mestre da confraria branca, o Conde de Saint-Germain. Tornaram-se os precursores da consciência aquariana no planeta, modificando o velho modelo monárquico e anunciaram para o mundo os anseios de liberdade, igualdade e fraternidade.